Vocês estão bem? Glória a Deus. Amém. Então, fala para ele aí, pro amado tá lá, fala assim, ó, que essa noite você receba tudo o que Deus tem para sua vida. Não precisa, fala para ele, Deus usar o pastor para chegar até a sua frente e colocar a mão em você. Só do fato da palavra estar sendo pregada, você já começa a receber. Então curas começam a acontecer quando você ouve a palavra. Salvação começa a acontecer quando você ouve a palavra. Libertação. Tem gente que está falando assim, nossa, mas para que o pastor vai pregar? Eu já estou pregando já aí, ó. Estou ensinando você a ser pregador, né? Hã? Libertação começa a acontecer também quando você escuta a palavra. É isso. Não, pastor, palavra tem que... libertação é só com exposição de mão e orar no nome de Jesus expulsado. Deixa eu falar uma coisa para você. Imagina um lugar onde é jogado lixo, e tem um monte de rato lá. Ratos. Você quer eliminar os ratos, você vai lá e mata os ratos. Você acha que você elimina os ratos? Não. O que tem que fazer? Matar os rachos não. Matar os ratos e expulsar os ratos é quando você faz no nome de Jesus. Mas limpar o lixo é quando a palavra é pregada e o cara organiza a vida dele. Pegou essa? Quando você organiza... Tem muitas pessoas aqui que só o fato de organizar a sua vida, colocar na presença de Deus, o demônio já sai. Hã? Teve um missionário Soares, gosto muito dele, faz tempo que eu não ouço, mas gosto demais, admiro o ministério dele. E ele disse que estava orando para uma mulher, e o demônio manifestou na mulher. E ele disse, demônio, você vai sair. Não saio. Vai, não saio. Por que você não vai sair? Porque eu tenho ela todas as noites. O que aconteceu? Aquela mulher, ela estava na prostituição à noite. E o Soares diz, demônio, sai de cena, vem a mulher. A mulher voltou. E aí? O demônio disse que você está na prostituição à noite. É verdade, pastor, é verdade. Quer deixar e aceitar Jesus? Quero. Então aceita Jesus. Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados. Não quero mais uma vida de prostituição. Não quero mais. Aí o Soares falou, demônio, volta agora. O demônio voltou. Agora não tem mais jeito, né? Agora tem que sair, né? Por que o pastor Coutinho fica aí 40 minutos pregando a palavra, expondo a palavra? Porque é ela que vai organizar a sua vida para que os ratos não venham. Mas ninguém não, né? Mas algumas pessoas, para não falar muitas, não têm paciência de sentar e falar, manda brasa, fala aqui que o seu servo escuta, Senhor, vai. Fala Deus, meu Deus. Fala, Senhor. Aí quando fala, e às vezes fica brabo. Pastor falou isso aí, quem ele pensa que é? Graças a Deus aqui não tem isso aí, porque se tiver eu chamo os obreiros aí, tem uns obreiros fortes aí, que eu acho que nós estamos aqui nessa noite para sermos ministrados com a palavra. Só que é o seguinte, gente, se não entender a palavra, não prestar atenção, aí não adianta nada. Estou pregando aqui, tá pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã. Mas pastor, o senhor não sabe pagar, olha, pagar água amanhã. Olha, minha conta de luz amanhã. Escuta a palavra. Pastor, olha, está faltando leite para as crianças. Escuta a palavra. Pastor, escuta a palavra. Não, vou ficar preocupado aqui. Vai adiantar nada ficar preocupado. Você vai perder a palavra, vai adiantar por ruim, né? Você vai perder a palavra, não vai resolver nada. Espere. Você não viu aquela palavra do salmista? Esperei com paciência no Senhor. Esperar vai ter que esperar de qualquer jeito. Tem coisa que tem que esperar de qualquer jeito. Então decida esperar com
Decido esperar com paciência. Não, eu decido esperar angustiado. Vai perder muita coisa que Deus coloca na sua frente passando, oportunidades passando. Você está angustiado, você não está vendo nada, você só está pensando na angústia, no choro, na tristeza, pensando. Agora, quando você espera com paciência, você está esperando aqui e você aproveita toda essa viagem. Quem está entendendo isso? Quando você está viajando, começa a ver, né, as paisagens. Que legal. Aproveite. Não, pastor, eu estou ansioso. Eu quero que daqui em São Paulo chegue em 5 minutos. Você sabe que não vai chegar. Você vai chegar daqui a algumas horas. Então aproveite essa viagem. Pastor, viagem? O que eu estou passando? Essa situação, quero que muda logo. Espera com paciência. Alinhe a sua vida. E então você chegará lá. Meu Deus. Meu Deus, Deus é fiel, hein? Atos capítulo 10. Pode ficar em paz. A gente continua fluindo no nome de Jesus, amém? No versículo 1, e nós vamos vindo, versículo 1, versículo 2, e deixa o Senhor ministrar. Bom, antes de você ler, antes de nós lermos aqui, a gente precisa entender que Atos dos Apóstolos, o próprio nome diz, Atos dos Apóstolos, ações dos apóstolos de Cristo, ações. E uma coisa interessante que o livro de Apocalipse termina, amém. Atos dos Apóstolos não termina no amém. Atos dos Apóstolos não tem nem, termina assim do nada, gente. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que os atos dos apóstolos continuam. É isso que quer dizer. Que Jesus continua ainda curando os enfermos. Que Jesus continua ainda libertando as pessoas. É isso. E é isso que vai acontecer e já está acontecendo com essa igreja. Pessoas entrando e sendo curadas, saradas, libertas. Então, Atos dos Apóstolos foram assim, os primeiros atos dos apóstolos de Cristo, assim que Cristo foi assunto aos céus. Esse assunto, um dia teve um que não entendeu, e ele falou que teve um converseiro no céu, irmão Lucas. Mas esse assunto é de ascender, subiu ao céu. Que interpretação, nossa, teve um converseiro no céu, que a Bíblia diz que foi assunto ao céu. Não. Esse assunto é ascendeu ao céu. Da tribo de Dan, não é possível. E o outro que chegou e falou, Jesus era instrumentista, hein? É mesmo? É. Está escrito que ele tocou esquife. Esquife é caixão, gente. Não é instrumento. Olha que coisa. Esse irmão Nicolas vai ter que aprender a ler a Bíblia. Isso é brincadeira, né? Então, Atos, Jesus ascendeu, subiu aos céus, sentou à destra de Deus. Ele tinha prometido o Espírito Santo fez com que os apóstolos nascessem de novo. Depois, em Atos 2, o Espírito Santo desceu com fogo, né? Desceu com poder, eu quero dizer. E todas aquelas pessoas que estavam reunidas foram cheias do poder do Espírito Santo de Deus. E aí eles começaram a pregar e anunciar o Evangelho. É para isso que você está aqui, é para isso que nós estamos aqui. Deus nos fez testemunhas dele, seja pela internet, seja por livro, seja por microfone aqui, seja na rua, seja no seu trabalho, seja onde for, todos nós podemos anunciar a Cristo, seja no futebol, seja onde for. Esse é o nosso propósito. Qual, pastor? De não viver mais para nós mesmos, mas vivemos agora para Ele. E aí, no capítulo 10, do versículo 1, começa a narrar uma história de um centurião. O que é um centurião, pastor? Um cara com muita autoridade que cuidava de pelo menos 100 soldados. Era um cara naquela época, um oficial romano
que cuidava de 100 soldados. Por isso o nome centurião. Aí diz, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Versículo 2 diz, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Vamos parar por aqui. Diz a Bíblia que esse centurião, chamado Cornélio, ele e a sua família eram tementes a Deus. Gente, esse cara aqui não tinha nascido de novo. Esse cara aqui não tinha conhecido a Cristo. Esse cara aqui não tinha sido batizado no corpo de Cristo, depois batizado nas águas. Esse cara não era um crente. Mas a Bíblia diz que ele e sua família eram tementes a Deus. Da sua forma sincera, eles temiam a Deus. Pastor, se alguém estiver no erro, mas é sincero no erro, será salvo? A Bíblia diz que a salvação só vem por um nome. E esse nome é o nome de Jesus. Quem salva é Jesus. Departamento de salvação é com Deus, não é com o pastor A, pastor B, pastor C, é com Deus. Mas o que nós vemos claramente nas Escrituras é que todo ser humano precisa de Jesus para a salvação. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será? Aquele que crê no seu nome, aquele que recebe, será salvo, se tornará um filho de Deus. Então, esse homem não conhecia a Jesus, mas era temente. O que me chama a atenção é que para essas pessoas, e para todos na verdade, Deus prepara oportunidades para a pessoa conhecer a salvação por meio de Jesus Cristo. A Bíblia continua dizendo falando que ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. O cara orava, não era crente, mas ele orava, era temente. Sua família também. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Meu Deus, hein? Você imagina só um anjo de Deus, um ser resplandecente na sua frente e chamando pelo nome? Coutinho, Eliabe. Você imagina a perninha? Cornélio. Versículo 4, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Dou esmola não, pastor. O cara vai usar para fumar, para beber. Como você tem certeza disso? Você é onipresente? Não, eu tenho certeza que eu conheço. Faça a sua parte. Tem 2, tem 1, sei lá. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora o versículo 5. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Olha só isso. O anjo apareceu e falou: mandam as pessoas chamarem a Pedro. Quem era o Pedro? O apóstolo, o pregador. Por qual motivo, por qual objetivo o anjo pediu para que chamasse Pedro? Para que Pedro lhe anunciasse a Cristo. Porque salvação da esmola não salva. É bom, mas não salva. Orar não salva. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem salva é Cristo. É a fé em Cristo que salva. Chama os homens lá para trazer a Pedro. Por que o anjo não pregou? Porque anjo não prega o evangelho. Eles queriam.
Mas anjo não prega o evangelho. Chama. O evangelho aqui que nós pregamos, não. Trazer boas notícias eles trazem. Chama a Pedro. Quantos estão aí? Versículo 7. Depois que o anjo lhe falou, se foi, deu o recado e vazou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope, obedecendo então àquela instrução do anjo. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço, já estamos falando do apóstolo, já em outra região, na região de Jope agora. Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro também teve uma visão. Onde nesse lençol tinha animais considerados pela lei judaica como impuros. E uma voz nessa visão disse: mata e coma. Agora, olha o que Pedro respondeu. De quem que era essa voz, gente? De Deus. Olha o que Pedro respondeu, versículo 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Gente, quem estava falando para ele matar e comer naquela visão? O que ele responde para Deus? Não vou comer não, porque jamais eu vou comer algo impuro. Quem falou que era impuro? A lei daquela época. Mas Deus falou o que para ele? Mata aí. O que ele falou para Deus? Não vou comer algo impuro. Quem falou que é impuro? A lei. Você vê o que a religiosidade faz. Deus fala, mas o cara não obedece. A religiosidade fala isso. É Deus falando. E o cara fala: não, mas a minha religião diz isso, isso e aquilo. É Deus falando: mata e coma. Não, mas eu aprendi que a religião que não é para comer algo impuro. Mas é Deus falando. E Deus fala: não, mas eu não aprendi assim. Deus fala, Jesus é o único mediador, a palavra de Deus fala. Ele fala: não, mas a religião diz que Maria é mediadora. A religião é coisa braba. Quantos querem que eu pregue a verdade aqui? O único caminho que leva à salvação é Jesus. Mas a religião diz: não, é reencarnação. Você morre, reencarna. O que você vai acreditar? Na palavra de Deus ou nos ensinos dos homens? Eu vejo pelos olhos da fé você crendo e assumindo, se apropriando da palavra de Deus e vivendo uma vida de poder nessa terra. Ah, crente, levanta sua mão e diz: aleluia, glória a Deus por isso. Fala, Jesus. Mate e coma. De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Ai, que misericórdia de Deus, hein? Ai, como Deus é misericordioso conosco. Versículo 15, a voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Descobriram como, hein, gente? Hoje tem GPS, mas naquela época eram guiados pelo Spirit. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão,
o Espírito lhe disse. Que Espírito que disse aqui, gente? O Espírito Santo fala então, gente? Mas e a religião que fala que o Espírito Santo é uma energia de Deus, é uma força de Deus? Hã? Espírito Santo não é uma pessoa. Hã? O que você quer ficar, gente? Com a palavra de Deus ou que você quer ficar com os falsos ensinos? Espírito Santo é Deus. É uma pessoa divina. E ele fala. Ele guia. Versículo de número 19. Enquanto Pedro estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Qual que é o significado daquela visão? E por que Deus disse, não hesite em ir com eles? Porque na mente de Pedro, Pedro achava que tinha que pregar Jesus, pregar o evangelho só para os judeus. E Cornélio era um gentil, assim como eu e você. O que é gentil, pastor? Gentil é todo aquele que não é judeu. E Pedro, Deus disse, não hesite em ir, porque eu os enviei. Ou seja, eu quero que você pregue para os gentios, porque a salvação não é só para os judeus, a salvação é para toda raça, tribo e nação. Versículo 21, Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Gente, você imagina só também como que fica o espanto daqueles 3. É aqui que mora Pedro, de repente vem um cara descendo o terraço, eu sou quem vocês estão procurando. Uau, como que ele sabe que eu estou procurando? Porque o Espírito tinha dito. O Espírito continuou falando. Ele está falando aqui conosco. Aí Pedro disse, perguntou por que motivo vieram, porque não estava claro ainda para Pedro por que aqueles homens estavam procurando. Versículo 22, os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Versículo 23, Pedro os convidou a entrar e o hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos. Cornélio já tinha chamado os parentes e os amigos para ouvir o que Pedro tinha para dizer, gente. Quem é esperto mesmo, fala, gente, tem um homem de Deus chegando na minha casa aqui, chama todo mundo, chama a vizinhança. Hã? Esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Versículo 25, quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Olha o problema de Roma já há bastante tempo já, adorando, homem. Ó, Pedro chegou, eu vou adorar. Pedro chegou, Cornélio dobrou o joelho, adorando. Mas homem de Deus é homem de Deus, gente. Homem de Deus não é papel não, homem de Deus é homem de Deus, gente. Versículo 26. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Você quer um segredo, ou homem de Deus, ou mulher de Deus? Deus vai te usar muito? Mas a adoração não é para você. Quando a adoração vem para você, você cai. Quando a adoração vem para você e você recebe a adoração, já era, caiu. Você quer ter sucesso na sua vida? Quer mesmo ter sucesso na sua vida? Sua vida espiritual? Quer ou não quer? Se você quer, ande em humildade. Sem eu aqui, essa igreja não vai. Ah, vai, sai para você ver.
Sem o meu dízimo aqui, a igreja fecha. Deixa de dar para você ver. A gente abre 3. Quem está recebendo a palavra? Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim, ó. Pega essa aí. Eu imagino se Pedro fosse o Lucão, né? O Cornélio dobrando os joelhos. Misericórdia, pelo amor de Deus, levanta, levanta. Né, Lucas Medrado? Levantando misericórdia. Rapaz, eu vou ajoelhar junto com você. Levante-se. Eu sou homem como você. Versículo 27, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei. Ó, Pedro ainda cheio de religiosidade. Você sabe que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Ah, é? Entendi. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Ai, Pedro, alô, cai a ficha não? Versículo 30, Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando. Olha o gentil orando, não é crente, mas estava orando, né? Eu estava na minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo. Ouvir tudo. Ouvir tudo. Tem gente que ouve só metade. Tem gente que ouve só 1/3. Tem gente que ouve só 75%. Nós estamos aqui para ouvir tudo o que Deus te mandou a dizer-nos. Aí eu posso sentir o poder de Deus aqui operando na nossa vida. Você quer um segredo? É falar: Senhor, fala tudo. Você quer ver uma coisa que eu gosto demais? Pastor, pedir um conselho, pastor, aí, tal. Fala tudo que o senhor tiver com vontade de falar. Fala. Aí que vai, hein? Aí vai uma delícia. Agora, quando não fala isso aí, eu fico: então, irmão, entendeu? Aí. Eu cheguei na casa de um casal, eu falei: eu não estou aqui como amigo, não. Estou aqui como pastor, eu vou falar tudo. Pode falar, pastor. Para a glória de Deus, Deus restaurou o casamento. Então Pedro começou a falar. Pedro começou a pregar, gente. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Quem é judeu? Quem é gentil? Quem é americano? Quem é brasileiro? Um dia um irmão nosso da América do Sul aqui foi para a América do Norte, chegou lá, sentiu o peso do preconceito dos americanos contra os sul-americanos. A hora que o cara quis crescer para cima dele, ele disse: eu lhe repreendo, Satanás. Na hora, parou. Por trás de todo preconceito existe um espírito demoníaco que precisa ser extirpado, arrancado. Deus trata as pessoas com parcialidade, gente? Trata ou não trata? Não. Deus trata, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Eu tenho muita grana, pastor. Tenho o mesmo valor para ele. Eu tenho pouca grana, pastor. Tenho o mesmo valor para ele. Eu sou da nação tal. Deus não trata
com parcialidade, favorecendo um. O homem faz isso, faz ou não faz? O homem faz isso. Pastor Coutinho chegou, fica sentado aí. Chegou o prefeito da cidade. Pode sentar aqui no melhor lugar, tem um cafezinho esperando para o senhor. O homem faz isso. Mas Deus não faz assim. Versículo 35. Mas de todas as nações, Deus aceita, coloquei Deus para você entender, todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Qual é a boa nova, gente? Qual é a boa nova? A boa nova é dizer o seguinte: a boa nova é o Evangelho, e a boa nova é dizer o seguinte: nós estávamos perdidos, e quando morrêssemos fisicamente, iríamos para o inferno. O que é o inferno? Lugar de tormento, um lugar de dor. O inferno é aqui, pastor. Quem te ensinou tal mentira? O inferno é aqui não. O inferno é um lugar terrível, onde as pessoas que rejeitam a salvação irão para lá. Jesus falou a respeito do inferno. E Jesus disse que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos e os seus demônios. Mas homens vão para lá? Vão para lá. Vai como? Por rejeitarem a Jesus Cristo. A pior, posso falar tudo não? A pior burrice de um homem é ir para o inferno. É mesmo, pastor? É. Porque o orgulhoso não vai virar nada lá. Sabe por quê? Nem chegar no inferno vai dizer: eu estou aqui no inferno, mas eu estou pagando pelos meus pecados. Não, não, não. Os pecados dele, Jesus já pagou na cruz. Você está indo lá não para pagar os seus pecados, você está indo para lá porque você rejeitou aquele que pagou a sua dívida. Por isso que é pior por isso que tem. Jesus já pagou, e o cara vai chegar, não vai nem poder chegar lá e falar: estou aqui, sofrendo aqui, estou pagando pelos meus pecados. Não, não, Jesus já pagou tudo. Foi porque vacilou, rejeitou o presente gratuito. É presente gratuito, presente de Deus, a salvação. É só aceitar a Cristo, reconhecer que é pecador e não chega no céu com seus próprios braços, mas reconhecer que Jesus é o Senhor e que te leva lá, é reconhecer. Por que tanta dificuldade em reconhecer Jesus? Por que tanta dificuldade? Pastor, caminhar nos caminhos de Deus? São muito difíceis, pastor. Difícil por quê, gente? O que é difícil? Difícil é você ficar tomando pancada do mundo. Difícil é viver de maneira desordenada, de maneira desalinhada, e tomando pancada, sofrendo, fazendo os outros sofrer, fazendo sua mãe sofrer, seu pai sofrer, seu esposo sofrer, sua esposa, seus filhos sofrerem. É isso que é difícil. Agora, caminhar com Jesus, você vai dormir, você sabe que tem um Deus que está guardando você está com o olho fechado ali, mas Deus envia os seus anjos e te guarda. Você anda para essa terra aí, para essa rua, pisa andando, mas sabe que Deus está guardando a sua vida. Você sabe que, pastor, tem o seguro, né? Seguro de emprego, você tem. Não, quem é crente sabe que quem segura tudo nas mãos é o próprio Deus. Até quando você vai pensar que pastor, mas eu tenho contatos, hein, pastor? Contatos que me ajudam no momento de dificuldade. Esqueça contatos, esqueça pessoas. Pense nele, em Deus. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te protege. Mas eu tenho um plano de saúde, pastor. Aqui no melhor hospital, melhor, sei lá, eu nem entendo aqui da cidade de Ourinhos aqui. Rapaz do céu, para com isso aí. Até quando você vai deixar e colocar sua confiança nele? Depois de 30 anos, fala: agora eu sei que é só Deus, pastor. Agora você sabe, depois de 30 anos de crente. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É Ele, seguro-desemprego, não, é Ele, que Ele alimenta até os pardais. Preciso terminar? Ele alimenta até os pardais. Preciso terminar? Preciso, pastor, porque eu não conheço nada. Então, vamos lá então. Ele alimenta até os pardais, não vai alimentar você, homem de pequena fé? O que é homem de pequena fé? Pastor, isso aí é um xingamento para mim.
Não, um homem de pequena fé é aquele que recebe pouco, que não consegue crer e receber e confiar. Quando Jesus fala homem de pequena fé, ele está dizendo homens que extraem pouco de mim. Vocês extraem muito pouco de mim. Extraia mais de mim, eu gosto. Sem fé é? Gente, quando a Bíblia fala que é impossível, é o quê? Você vai achar que consegue? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você imagina Deus se não tiver agradado, se não estiver feliz, sendo que a alegria do Senhor é a nossa? Uma coisa puxa a outra. Eu tenho fé, mas não estou vendo, pastor, mas eu tenho fé. Eu creio que ele vem. O celeiro está vazio aí, o negócio está vazio, mas eu creio que ele vai se levantar. Eu creio que ele vai se levantar. Eu creio, rapaz, tem um monte de boleto. E aqueles irmãos colocam os boletos, conta de luz, tudo na geladeira. É conta de luz, conta de água, tudo na geladeira. Pastor, qual o problema? Qual o problema que seus olhos ficam fixos naquilo lá? Ah, pastor, então você está dizendo que eu tenho que ignorar aquilo? Não, fé não é ignorar o problema. Fé é trazer a existência pela palavra de Deus. Sabe o que é isso? Eu declaro que Deus levantará e vai me salvar dessa situação aqui. Alô? Dá para dar uma rajadinha aí de línguas ou não? Aleluia. Conecte os olhos em Jesus. Sua confiança nele. Eu quero colocar outras coisas. Coloca outras coisas. Coloca sua confiança, seu fides em outras coisas. Tudo cairá. Coloque em Jesus. Tudo permanecerá. Versículo 36, nós estamos lendo. Pedro falou das boas novas de salvação. Versículo 37. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. João o Batista, né? Lembra que Jesus foi para ser batizado com João? Lembra? João disse para ele assim, eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? João, vamos fazer isso para cumprir toda a justiça, vai. Faz conforme as escrituras dizem. E João batizou Jesus. Por quê, pastor? Jesus tinha pecado? Não. Jesus não tinha pecado, não pecou, não tinha natureza de pecado. Ele não nasceu do Adão, ele nasceu do alto, pelo Espírito Santo. Quando eu falo nasceu, eu estou dizendo Jesus homem. Jesus como Deus nunca nasceu. Ele é o Pai da eternidade, conforme Isaías 9:6. Agora, quando João batizou Jesus, o que aconteceu? Veio do céu uma pomba, que é o quê? O Espírito Santo. Então nós concluímos que o Espírito Santo é uma pomba, pastor? Não. O Espírito Santo se manifesta de várias formas: água, fogo, pomba, na Bíblia. Veio sobre ele o Espírito Santo e pousou sobre ele. Naquele momento, Jesus começa o seu ministério. Então Pedro estava pregando isso. Pedro estava falando sobre isso. Versículo 38. Como Deus, olha lá, olha o versículo 38. Como Deus ungiu, vocês conhecem, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha a pregação de Pedro. Pedro estava pregando, gente, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e poder. E ele andou por toda parte fazendo bem. O que é bem? Curando todos os oprimidos pelo diabo. O que é bem? Curando todos os oprimidos pelo diabo. O que é bem? Quando você cura os oprimidos pelo diabo. E por onde Jesus andava, o milagre acontecia. Versículo 37, 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Versículo 40. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia,
e fez que ele fosse visto. Gente, isso é muito forte. O que Pedro estava pregando aqui? Falou que Jesus foi ressuscitado no terceiro. Quando Pedro estava pregando isso, Jesus já tinha ressuscitado, sim ou não? Sim. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Pedro estaria falando isso? Então, se Pedro falou que Jesus ressuscitou, quer dizer o quê? Que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, nós servimos um Deus morto? Então ele é uma verdade. E se ele ressuscitou, ele está vivo para todo sempre. E se ele está vivo por todo sempre, ele está aqui conosco. E se ele está aqui conosco, até onde você vai, pastor? Então vem comigo. E se ele está aqui conosco, ele escuta nossas orações. E se ele escuta nossas orações, então o milagre pode acontecer hoje também. Peça para ele, clama a ele, não peça para mim não, eu sou homem como você. Peça para ele, clame para ele, peça, e tenha a sua resposta. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia, assim como Jesus falou, ele ressuscitou. E fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Jesus comeu e bebeu junto com os seus discípulos depois da sua ressurreição. Você imagina a saudade que esses discípulos estavam, porque eles estavam tristes quando Jesus falou assim, ó, eu vou ter que partir, gente. E eles falaram, não. Aí ele disse, não se turbe o vosso coração. Vocês não vão ficar órfãos, não. O Espírito Santo vai vir, o Espírito Santo vai estar com vocês. Mas agora no terceiro dia, depois que Jesus morre, Pedro está dizendo que no terceiro dia Jesus aparece e passa a comer com eles, a beber com eles. Você imagina, irmã Sandra? Só que Jesus já não está mais no corpo físico limitado, mas Jesus está no seu corpo glorificado. Corpo este que, se tiver com a porta trancada, não tem problema, ele atravessa. O que está trancado, hein? O que está trancado na sua vida? Eu vejo o poder de Deus atravessando e chegando neste lugar e desprendendo e destruindo toda a corrente no nome poderoso de Jesus Cristo. Receba essa palavra. Versículo 42, Pedro continua pregando, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, Isaías, Ezequiel, Amós, todos os profetas, a Bíblia fala de Jesus, gente. Até quando você vai pensar que a Bíblia tem histórias desconectadas? Até quando você vai pensar isso? Até quando você vai ficar pensando que a Bíblia fala de Davi, de Josué, tudo está conectado com ele. Jesus disse, as Escrituras testificam de mim. Leia o Antigo Testamento, leia a Bíblia, procure Jesus nela. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. De que todo que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Pastor, eu errei muito no passado. Eu fiz coisas horríveis, absurdas, que aos homens não é lícito nem falar. Quantos creem na verdade da palavra? De que todo que nele crê, todo que crê em Jesus,
recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Se você crê nele, você recebe perdão dos seus pecados e se torna limpo, alvo como a neve. É por isso que Isaías disse: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos, 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 brancos. Paulo diz uma coisa: agora não vejo ninguém mais segundo a carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Todo aquele que, independentemente do passado que ele teve, independente do passado horrível que ele teve, se ele confessou a Jesus, eu não vou enxergá-lo como um pecador miserável, bandido, mas eu vou ver como uma nova criação, porque aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Crente, levanta a sua mão no seu lugar, levanta a sua mão no seu lugar e diz: eu sou uma nova criação em Cristo. Glória ao nome do Senhor. Que pregação de Pedro, hein, gente? Que pregação de Pedro, hein? Você acha que a pregação acontece alguma coisa na pregação? Eu falo que acontece milagre. Acontece ou não acontece? Olha o que aconteceu. Próximo verso. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Deus vai tomar essa casa aqui. Quem quer vai receber, vai ser cheio do poder do alto aqui, hein? O Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Próximo verso. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. O fogo pegou na casa de Cornélio. Vem próximo verso. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Enquanto Pedro estava pregando, o Espírito de Deus ungiu Jesus com fogo. Jesus andou por toda parte. Aquele que crê em Jesus recebe perdão dos pecados. De repente, e os caras chacatorou. Ai, 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 ai. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Essa igreja é uma igreja de poder, é uma igreja de fogo. Sabe por quê? Porque Deus é o dono dessa casa. Se você está aqui nessa noite e precisa receber mais do fogo do Espírito Santo, então começa a pegar agora. Começa a pegar agora, porque o mesmo Espírito que desceu na casa de Cornélio é o Espírito que desce nessa casa aqui também. Arando kosoremender kalabara mandoro. Akanarama sore quererabalaba que beberebala narama. Os caras começaram a falar em línguas, gente. Torco comenicanda raço, começaram a falar em línguas. Começaram a falar em línguas. Sarapacatorobo sore recatare manda robo sore berbe. Nada vai impedir, se você desejar o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida. Nada. Nada. Nada vai impedir. O diabo tem um medo de você se entregar. O diabo tem um medo de você se render totalmente. E aí, homem, até quando você vai? Até quando você vai na sua força? E aí, mulher, até quando você vai na sua força? Até quando você vai tentar? Renda-se, 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 renda-se a Ele, renda-se a Ele. Entrega tudo a Ele, entrega tudo a Ele. Esse é o tempo, essa é a hora. Essa é a hora, esse é o tempo. Eu entreguei tudo aos 20 anos de idade. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Pega aí, ó, nome de Jesus. Pega, nome de Jesus.
Tara kasuri mekanda labaraba kararamas. Sore kere bakalabaramanda rabana. Tukimini kada rababa sura bakama. Chokraman tokoromo sore bekarabaramas. Te canta karama mama. Hoje Deus preparou um renovo para a sua vida. Você sabe o que é vergonhoso? Não é ficar falando em línguas não que você não entende. Vergonhoso é viver uma vida de pecado, de erro. Vergonhoso é viver uma vida fria, sem a presença de Deus. Não é vergonhoso você se deitar, se jogar, pular aqui na igreja, rodar aqui na igreja. Isso não é vergonhoso não. Vergonhoso é viver de qualquer maneira aí, fria. Parece que eu até sonhei com isso já, hein? Vergonhoso é a gente viver aquela maneira, aquele culto frio, aquele... Deixa o poder de Deus pegar você. Deixa o poder de Deus pegar você. Não é uma enchente não, gente. Enchente vem e vai pegando tudo. O poder de Deus não é enchente não. É você que tem que ir. É um oceano. É você que tem que dar passo. Ezequiel 47 fala de águas no tornozelo, águas no joelho, água na cintura, água no peito, água, até quando? Que você... Tem gente, pastor Eliabe, que nem água no tornozelo ainda está. Outros estão no tornozelinho. Tá bom aqui, pastor. Até aqui tá bom, pastor. Sabe por que você está falando que tá bom? Está falando que tá bom porque os outros já estão resistindo você, dizendo que você está crente demais, querendo saber as coisas de Deus. Você está sendo intimidado por essas pessoas. Só que é o seguinte, essas pessoas não vão te ajudar no momento da angústia não. Essas pessoas não vão te ajudar no momento de dificuldade não. Essas pessoas não vão te ajudar. Quem nos ajuda é o Espírito Santo de Deus. Entregue, não deixe só no tornozelo não. Não deixe só no joelho não as águas. Mergulhe nesse oceano no nome de Jesus. Nada te impede de você mergulhar nesse oceano, no oceano do Espírito Santo. Pastor, o que me impede é a minha consciência, pastor. Pastor, eu me sinto culpado. Pastor, tantos erros que eu fiz. Pastor, tantas coisas erradas que eu fiz. Ei, você não está entendendo que Deus está falando com você e está dizendo o seguinte: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos. Entrega-se a mim. Eu limpo, eu purifico, e você se torna uma nova criação, e ninguém terá autoridade de te julgar pelo seu passado, porque quem morreu, morreu, e quem ressuscitou, ressuscitou. No final dessa passagem nós estamos lendo o que acontece? Todos da casa de Cornélio são batizados nas águas. Todos são batizados nas águas, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Tem gente que está deixando o batismo nas águas. Deus já chamou ele faz muito tempo. Deus já chamou ele para batizar nas águas há muito tempo, mas ele fala: eu não posso porque tem isso e tem aquilo. Só que esses empecilhos não é Deus que colocou, é você mesmo que fica falando que tem. Se Deus está te chamando, está dizendo o seguinte: vem do jeito, você crê em mim? Eu creio. Você crê que eu sou o único, suficiente e Salvador? Eu creio. Então vem. Mas é que eu tenho uma coisa. Deus está te chamando. É Deus que está te chamando. Está parecendo Pedro na visão: mata e coma, não, eu nunca comi. Mata e coma, eu nunca comi. Mata e coma, eu nunca comi. Vem para o batismo, não, mas é que eu fumo. Vem para o batismo, não, é que eu bebo. Você crê que Jesus é o Senhor? Passe pelas águas. Então receberás poder de filho. Para quê? Para andar em vitória. Porque essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé em Jesus. Chore Kandarama.